Olá pessoal, dando início a mais uma videoaula. Essa é uma daquelas sequências que a gente já viu, tá? A gente já viu frações, agora a gente vai ver algumas operações básicas com números decimais. A adição e subtração ela é bem simples, não há muito o que se fazer, mas eu coloquei alguns casos diferentes para que a gente tenha a base para resolver qualquer tipo de problema que apareça no decorrer das aulas, tá ok? O caso mais simples é esse aqui, em que a gente vai realizar a soma de dois números decimais. Como eu sempre disse, a gente sempre tem que ter cuidado com as vírgulas. Então, todas as vezes que a gente for realizar a soma ou a subtração de números decimais, a única preocupação que a gente deve ter é vírgula abaixo de vírgula. Realizando esse procedimento, não há como errar a questão. Então, vamos proceder à resolução. 4 mais 4, 8. 7 mais 4, 11. Vai a 1. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 1, 6. Então, você percebe que é um procedimento bem simples, tranquilo, não há muito o que se fazer. Esse outro caso aqui, eu não coloquei na mesma forma do de cima, já propositalmente para que a gente tenha a percepção de que sempre vai ser vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, organizando isso aqui, vai ficar 1,743 mais 0,34. Então, a única preocupação que a gente tem que ter é vírgula abaixo de vírgula. Então, a gente vai proceder agora. Aqui, como não tem nada, eu posso completar a casa com 0. Então, fica 3 mais 0, 3. 4 mais 4, 8. 3 mais 7, 10. Então, coloco o 0, vai a 1. 1 mais 1, 2. Por que é tão importante vírgula abaixo de vírgula? Porque simplesmente eu posso descer a vírgula. Então, 1,743 mais 0,34 vai ser igual a 2,083. Acabei me esquecendo nesse primeiro problema, só era baixar a vírgula também. Então, a soma de 2,44 mais 3,74 vai ser igual a 6,18. Mais um problema aqui abaixo. A única preocupação da gente sempre vai ser vírgula abaixo de vírgula. Então, a adição e subtração ela é bem simples. Então, eu coloco 0,847 menos 0, ó, vírgula abaixo de vírgula. 0,37. 7 menos 7, 0. 4 menos 3 dá 1. 8 menos 0 dá 8. Ó, baixa a vírgula, 0. Então, quando nós temos 0,847 menos 0,037, a nossa resposta vai ser 0,810. Então, você percebe que até aqui não há o menor problema. São problemas bem simples de se fazer. A única preocupação é colocar a vírgula abaixo de vírgula, ok? Esse outro aqui também é um problema do mesmo modo de resolução. A diferença é que eu coloquei em cima alguns valores menores do que os valores de baixo, para que a gente lembre daquela questão de pegar emprestado, um número subtrair de um número maior. Só isso mesmo, mas a maneira de resolução é a mesma. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, 2,742 menos 1,484. Quando a gente começa a proceder na nossa resolução, a primeira coisa que se depara é com 2 menos 4. Como 2 é menor que 4, é complicado subtrair dele. Então, a gente tem que fazer um artifício chamado pegar emprestado. Esse valor aqui que está em sua frente, eu vou pegar um emprestado. Então, aqui vai ficar agora 3 e aqui fica 12. Então, fica 12 menos 4, 8. Da mesma forma, eu tenho aqui agora 3 e embaixo eu tenho 8. Então, para eu fazer 3 menos 8 fica complicado. Então, tenho que usar o mesmo artifício. Pego o emprestado. Antes era 7 e vai ficar 6. E o que era 3 fica 13. Aí fica 13 menos 8 dá 5. 6 menos 4 faz normalmente, é 2. Aí baixa a vírgula, 2 menos 1, 1.
Então, 2,742 menos 1,484 vai ser igual a 1,258, ok? O caso 5 talvez seja o caso que traga alguma dúvida para vocês. Porque nós temos aqui um número fracionário, 5/6, e nós temos um número decimal, 1,4, certo? Aqui há duas formas de a gente resolver. Ou eu transformo esse número decimal em uma fração, ou eu transformo esse número fracionário em um número decimal, tá? Eu posso proceder das duas formas. Vai depender muito da minha habilidade em divisão, no caso para eu transformar a fração em um número decimal, ou transformar o número decimal numa fração. Sempre eu considero mais simples transformar a fração em um número decimal, mas isso não é uma regra, é particularidade, eu considero mais simples. Então, para que eu transforme esse número fracionário em um número decimal, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Então, eu faço 5 dividido por 6. Como não é possível, acrescento um zero, vírgula. Procuro um valor que multiplicado vezes 8 chegue mais próximo de 50 ou igual a 50, se for possível. No caso aqui é 8. Por quê? Porque 6 vezes 8 dá 48. Então fica 50 menos 48, sobra 2. Ainda não é possível continuar nossa divisão, porque 2 é menor que 6. Acrescento um zero. O mesmo procedimento. Vou procurar um valor que multiplicado vezes 3 seja igual a 20 ou mais próximo. Que nesse caso é o 3. Porque 3 vezes 8 dá 18. Sobra o 2. A gente percebe que se eu continuar a minha divisão, a repetição vai ser constante agora. 3, 3, 3 se torna uma dízima. Então, eu vou parar apenas na segunda casa. Então, ó, peguei uma fração, transformei em um número decimal. Agora eu posso somar com 1,4, que também é um número decimal. Então eu faço 0,83, lembrando que 0,83 é equivalente a 5/6, mais 1,4. Aí eu coloco 1,4 mais vírgula abaixo de vírgula, 0,83. Esse espaço vazio eu completo com o 0. 3 mais 0, 3. 8 mais 4 vai dar 12, boto 2, vai a 1. 1 mais 1, 2. Agora só baixar a vírgula. Então, 5/6 mais 1,4 é a mesma coisa que 2,23, ok? A outra maneira de a gente resolver esse mesmo problema seria transformando essa fração, esse número decimal em uma fração, que também é bem simples. É simplesmente fazer o seguinte, eu vou eliminar a vírgula, eu vou colocar aqui um pouco mais abaixo, então vai ficar 5/6 mais, eu elimino essa vírgula desse número, então ao invés de eu colocar 1,4, eu vou botar 14 aqui embaixo, então vai ficar 14 sobre 1. O número de casas que eu andei para eliminar a vírgula vai ser o número de zeros, então nesse caso aqui, para eliminar a vírgula, eu só precisei andar uma casa, ó. Então apenas um zero. Então, transformar um número fracionário em um número decimal é bem simples. Coloco o número sem vírgula e depois eu conto a quantidade de casas e coloco embaixo em quantidade de zeros, ok? Então, aqui o procedimento é bem semelhante ao que a gente já estudou nas videoaulas anteriores. Procuro o mínimo múltiplo comum entre 6 e 12. Se eu não sei esse valor de cabeça, a melhor maneira de eu proceder é fazendo a decomposição. Então, como é que a gente decompõe? Vamos colocar um ao lado do outro e decompor ele em fatores primos. Sempre começamos pelo número 2, então fica 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5. Como não é possível mais por 2, vou para 3. Dá 1, repeto 5, porque também não é possível por 3. E agora por 5. Para que eu possa
resolver e achar o meu MMC é simplesmente multiplicando o valor dos fatores primos. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, fica 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Esse é o meu MMC. Voltando, então eu coloco o meu MMC, que é 30, e começo. Pego o MMC, divido pelo denominador, então fica 30 dividido por 6 dá 5. E o resultado multiplico vezes o numerador. 5 vezes 5, 25. Mais, mesmo procedimento com a segunda fração. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 14 vai dar 42. Agora só é realizar uma soma simples. Então, 25 mais 42 vai dar igual a 67. 67 sobre 30. Então é isso, pessoal. Essa foi uma aula breve sobre soma e subtração de números decimais. Basicamente, esses serão os problemas que vão aparecer no decorrer das nossas aulas, ok? Então, até a próxima.